venha ser tudo do Senhor, nada de mim, para que eu seja apenas um instrumento nas tuas mãos, para que eu possa, ó Deus, manifestar a tua graça através da palavra pregada nessa noite. Que cada irmão que está aqui, ó Deus, possa estar com o coração tranquilo para poder te ouvir e compreender a tua palavra, ó Pai. Não permita que nada, ó Pai, que o inimigo faça nessa noite venha tirar a nossa atenção, para que possamos sair daqui realmente, ó Deus, abençoados e edificados pelo Senhor. Que o Teu Espírito Santo traga entendimento, que o Teu Espírito Santo traga, ó Pai, a compreensão da Tua palavra e principalmente de quem é o Teu Filho amado Jesus, Pai. Muito obrigado por esse tempo, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém. Lá no livro de Isaías, a partir do capítulo 9, vai dizer assim, do versículo 1 em diante: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho no mar, além do Jordão, Galileia e dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhes aumentastes, alegram-se diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro como seu opressor, como no dia dos midianitas, porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda a veste revolvida em sangue serão queimados, e servirão de pasto ao fogo. Versículo 6: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, o governo está sobre todos os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Amém. Amém. Esse texto é maravilhoso, irmãos. E antes de entrar no texto propriamente dito, é importante nós pensarmos, é importante analisarmos qual é o momento que esse povo está vivendo e o porquê que Isaías está escrevendo esse texto. Qual era o objetivo que Isaías tinha e qual foi o objetivo que gerou talvez nas pessoas daquela região. E nós vamos falar sobre ele, sobre o príncipe da paz. Quando nós iniciamos o texto e vemos a aflição, vemos as trevas, os tempos ruins que o povo vivia, tudo isso estava acontecendo no momento em que Isaías está escrevendo esse texto. Imagine, irmãos, uma situação de guerra, uma situação de destruição, uma situação em que as pessoas não se amam, em que as pessoas não se dão bem, em que as pessoas brigam umas com as outras, em que pais viram-se contra os filhos, em que não há harmonia e que é necessário que algo aconteça para que o caos pare de acontecer. Quando Isaías inicia o 9, ele está respondendo o que ele disse lá no finalzinho do capítulo 8, e ele diz assim: passarão pela terra duramente, oprimidos e famintos, e será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima, olharão a terra, e eis aí
a angústia, escuridão e sombra de ansiedade, e serão lançados para as densas trevas. Um pano de fundo para entendermos: a situação do povo era terrível. Havia treva na vida das pessoas, havia obscuridade na vida das pessoas. Tudo de ruim estava acontecendo com esse povo. Tudo de ruim. Ninguém mais tinha uma luz, ninguém mais tinha uma esperança. As coisas estavam difíceis, as coisas estavam complicadas. Mas, irmãos, será que toda essa situação que Isaías descreve, de escuridão na vida das pessoas, de treva na vida das pessoas, de afastamento do amor na vida das pessoas, será que isso era só naquele tempo? Ou será que se nós olhássemos hoje para a nossa realidade, encontraríamos a falta de amor, encontraríamos pessoas em trevas, encontraríamos pessoas perdidas sem saber o que fazer? O que vocês acham? O tempo é igual ou não é? Vamos ser sinceros. Sim ou não? O que vocês acham? Sim ou não? Sim? Com certeza, irmãos. Basta apenas olharmos para a nossa atualidade. Recentemente, 2 guerras acontecendo simultânea no nosso planeta. Nós olhamos Rússia, Ucrânia, olhamos Israel, o que está acontecendo lá. Guerras acontecendo à nossa volta. E se nós colocarmos dentro do contexto familiar, do contexto da nossa sociedade local, veremos sim muitas trevas acontecendo ao nosso redor. Talvez você olhe hoje para a sua realidade e possa ver ao seu lado trevas ainda na vida de algumas pessoas, obscuridade na vida de algumas pessoas. Isaías está escrevendo para um povo que ainda não conhecia Jesus, não sabiam quem era Jesus, mas precisavam de um apoio, precisavam de uma ajuda. E como viria essa ajuda? Para eles, naquela época, a única forma seria um rei muito bom, um rei que conseguisse resolver as situações, ou que fosse bom de batalha para conseguir vencer um outro povo e trazer então uma imensidão para o seu reino. Era isso que o povo esperava. Isaías então começa falando para eles: olha, a terra está aflita, vocês vão continuar na obscuridade, os tempos estão difíceis. Essa era a realidade. E eu quero te convidar a pensar nisso antes de entrarmos um pouco mais a fundo no texto. Da realidade em que nós estamos vivendo hoje. Para podermos compreender o príncipe da paz, primeiro precisamos olhar para dentro de nós e ver o que há dentro dos nossos corações, dentro da nossa vida. É muito fácil olharmos para o texto e falar: puxa, isso aconteceu 700 anos antes de Jesus. Não tem nada a ver comigo. Eu não sei por que eu estou lendo esse texto, não tem nada a ver comigo. O importante é a minha realidade agora. Não, tem sim algo importante. Porque 700 anos antes de Cristo, antes disso, já havia uma promessa que uma paz reinaria sobre um povo. E que essa paz viria através de alguém. E esse alguém é Jesus, o príncipe da paz. Viria através dele. Isaías olha, faz uma análise do povo e diz o quão difícil estava sendo esse tempo para eles. E quando ele começa a narrar a situação, a pensar no povo, ele olha para o versículo, coloca aqui no versículo 9 algo muito importante. Ele vai iniciar e vai dizer: Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Nebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho no mar. Essa é a primeira promessa que nós vemos para esse povo. Haverá um tempo diferente.
haverá um renovo, haverá algo glorioso acontecendo. Observe, irmãos, que primeiro ele faz uma narrativa de tudo ruim, de como as coisas eram feias. Se você fosse fazer uma análise da tua vida, só das coisas que te atrapalham, das coisas que te fazem pecar, das coisas que te fazem se afastar da presença do Senhor. De que tamanho seria essa lista? Você já parou para pensar? A lista do povo aqui era gigantesca. E Isaías começa falando dessa lista. E isso tem que falar algo conosco, irmãos. Porque é muito fácil quando nós olhamos para a situação e queremos apenas as coisas boas e não fazemos uma análise da forma como estamos vivendo. E não fazemos uma análise de como está sendo a nossa vida diante do Senhor. É muito fácil olhar para a vida do outro e nós criticarmos e falarmos de quão errado as pessoas estão vivendo. Eu vivi uma experiência recente de alguém que eu estava muito feliz porque tinha aceitado a Jesus e tinha mudado de vida. Mas em tão pouco tempo se desgarrou do caminho e está pior do que estava antes de ter aceitado Jesus. E isso entristeceu muito o meu coração. Mas eu fiquei pensando, puxa, mas eu já fui assim um dia. As trevas já andaram também no meu coração. Eu já me deixei levar pela obscuridade que o inimigo tem colocado. Mas é muito mais fácil eu olhar para o irmão e falar, olha, como você está vivendo uma vida demasiada. Como é fácil olharmos para pessoas que se perderam ao longo do caminho. Mas hoje o convite inicial é olharmos para dentro de nós. Sabe aquele lugar que só você anda no seu interior? Sabe aquele lugar internamente que ninguém conhece e que ali a treva, ali a obscuridade, ali a perversão, ali dentro, é ali que só Deus tem o poder de entrar. É disso que eu estou falando. É dessa realidade difícil, porque, irmãos, quando a gente vem para um culto como esse, de celebração, de ceia do Senhor, a gente consegue dar uma maquiada em quem nós somos. A gente consegue dar um sorriso bonito, a gente consegue dar uma escondida em algumas coisas. Mas é lá no interior, lá naquelas mazelas nossas, é lá que precisa ser feito um relatório, como Isaías fez do povo. Do que estamos vivendo, do que estamos querendo para as nossas vidas. Aí você vai falar para mim, puxa, mas era para ser algo mais leve, nós estamos falando do príncipe da paz, do Deus forte, do Pai da eternidade, sim, mas antes de olhar para Ele, precisamos olhar internamente e entender quem estamos sendo nós. Como nós estamos agindo diante do Senhor? Isaías fez análise do povo e viu como eles estavam sofrendo. Se nós pegássemos um judeu para conversar sobre essa situação, eles com certeza apontariam e apontarão que há necessidade de um rei vir. Mas não um rei como nós conhecemos, que é o rei Jesus, mas um rei físico ali, alguém que fosse liderar uma guerra. É só nós olharmos para os próprios discípulos e o povo daquela época achavam que Jesus iria dominar Roma com todo o poderio, como alguém, como um rei físico ali, mas a proposta não era essa. Então, Isaías começa a discorrer o que iria acontecer. E agora, quando a gente for ler, eu quero que você comece a pensar não no povo, mas em pensar na promessa que Deus tem para a sua vida. E ele vai dizer assim, o povo que andava em trevas. Quantos já foram numa caverna aqui? Já foram na caverna? E entraram naquelas que você vai longe, aí você vai andando, não teve coragem, não? Você vai andando, de repente você vai vendo longe, a luz vai indo embora, você já não vai enxergando mais nada, e obviamente que as cavernas que a gente vai, pelo menos das que eu fui, são cavernas que são pontos turísticos, então
estrategicamente tem algumas luzes para guiar o povo. Mas eu fico imaginando se não tem. Aqueles que são mais aventureiros, que já foram em realmente grotas e cavernas, sem um guia, eu fico imaginando como deve ser. A escuridão que há naquele lugar. De você não conseguir enxergar o que você está ali perto, porque não tem luz. É escuro. E as trevas são isso. As trevas você não consegue enxergar nada do que está acontecendo. Você vê apenas a obscuridade, o escuro, o breu. E olha a comparação que ele faz. Esse povo andava em trevas. Eu não sei vocês, mas eu me alegro muito quando eu vejo alguém se convertendo e mudando de vida. Meu coração fica muito feliz. Na semana passada, a gente passou um tempo difícil um pouco com meu sobrinho. Ficou um tempo na UTI, graças ao Senhor já está em casa, está bem. Mas foi um tempo também que Deus preparou para que eu pudesse conversar com os meus pais, conversar com a minha irmã, que fazia muito tempo que eu não conversava, e ela começou a relatar para mim da minha família. E eu fiquei feliz porque eu descobri que alguns primos meus, que eu jamais imaginaria, hoje estão servindo na casa do Senhor. E quando eu ouvi aquilo, eu falei, não acredito. Fulano está servindo, se batizou, está pregando. Eu falei, meu Deus. O que eu vi isso? Era alguém que estava na treva, que estava ali na obscuridade, e de repente encontrou o quê? Olha o que Isaías vai falar. O povo que andava, versículo 2, o povo que andava em trevas viu uma luz. Mas, irmãos, não era uma luz qualquer. Não era uma luzinha pequena. Olha o que ele diz. O povo que andava em trevas viu grande luz. Sabe quando você está dirigindo à noite e de repente do nada vem um abençoado com o farol alto ligado e bate no olho e você fica um tempo meio assim, sem conseguir enxergar, porque aquilo ofusca a sua visão? É isso que ele está falando. É uma luz, não é uma luz qualquer, é uma grande luz. Uma luz que tem o poder de trazer tudo à tona, tudo aquilo que ninguém enxergava, vai começar a enxergar. Vocês sabem, aqueles que são aí de obra, que mexem com pintura, né? Sabem aí como são as coisas. Como é feito para ver imperfeições nas paredes? Como é que é feito? Você coloca o quê? Você pega um foco de luz e coloca para ver o quê? As imperfeições. A olho nu você enxerga as imperfeições? Não. Você só enxerga quando você coloca ali a luz e começam a aparecer. E quando a luz aparece nas nossas vidas, não é para simplesmente apagar as nossas imperfeições, não, é para mostrar. E é quando as imperfeições aparecem que nós entendemos aonde a graça do Senhor habita. Porque olha só o que ele vai dizer. O povo então andava em trevas e viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado esse povo e a alegria deles aumentaste, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. Ou seja, havia trevas, havia obscuridade, havia tudo que estava escondido, mas a luz veio não para julgar, a luz não veio para condenar, a luz não veio para trazer mais dificuldade, veio apenas para que diante dele tudo ficasse mais leve, ficasse mais tranquilo. Então Isaías, quando escreve isso, o povo achava que eles estavam falando daquele tempo. Mas olha o que ele vai continuar dizendo, lá no versículo 5. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, e servirão de pasto ao fogo. E aí ele vem com o texto que a gente vai conversar mais. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Irmãos, quando o povo viu isso aqui, o que eles pensavam? O rei vai ter um filho, e esse filho vai nos ajudar.
O filho que seria o príncipe iria fazer o quê? Ajudar o povo. A visão deles estava voltada para aquele tempo, mas Isaías, como um profeta do Senhor, não está olhando para aquele tempo. Ele estava olhando para a eternidade e já estava olhando para nós aqui. E ele continua dizendo: o governo está sobre os seus ombros. E aí ele vai falar desse nome. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aleluia. Irmãos, as trevas que existem nas nossas vidas, as coisas ruins que acontecem nas nossas vidas, serão apagadas, serão mudadas através de Jesus, quando Ele entrar na direção das nossas vidas. Como quem? Como alguém que é maravilhoso, alguém que é conselheiro, alguém que é Deus forte, alguém que é Pai da eternidade e que é Príncipe da paz. É aquele que era uma promessa. Era uma promessa. Isaías estava falando de alguém que viria 700 anos depois. E ele veio, porque quando nós olhamos lá para o texto de Mateus, nós vemos a promessa se cumprindo em Belém da Judéia. Responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor que as principais, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo. E esse que nós estamos falando é esse príncipe da paz, esse Jesus. Você quer ter a sua vida mudada e transformada? Deixe que o príncipe da paz entre na sua vida e faça morada. As coisas serão diferentes. Talvez você olhe para mim e fale: puxa, um dia eu aceitei a Jesus, mas eu não compreendia que as trevas que estavam na minha vida poderiam ser mudadas através desse príncipe da paz. E nós olhamos então para a questão da paz. E é essa paz que muitos hoje querem. Nós iniciamos falando de quão difícil tem sido esses tempos. Tempos de guerra, tempos de calamidade. Basta olharmos à nossa volta o tanto de coisa tem acontecido. E essa paz que está proposta aqui no texto, se nós formos para a raiz dela, é uma palavra hebraica, paz, que vai dizer shalom, e muitas vezes é usado em referência a uma aparência de calma e de tranquilidade de indivíduos, grupos e nações. Vocês já conversaram com alguém que é zen? Já tiveram? Que você está a 1000 por hora e a pessoa está bem de boa? Já tiveram isso? E você chega pilhado para a pessoa, contando uma história, e a pessoa: legal, tá bom. Às vezes até uma agonia na gente, né? Porque a gente quer que a pessoa se anime e a pessoa está lá: beleza, é isso aí. Essa paz aí, que essa pessoa, você já pensou em alguém, né? Você já até pensou. Abençoa essa pessoa agora que você pensou. Abençoa ela. Porque essa paz, irmãos, é a paz que tem que haver nos cristãos. Hoje eu estava vindo no trânsito, vou abrir o confessionário aqui, pastor. Vou abrir o confessionário. Fala a Deus, né? E eu estava vindo bem tranquilo e um abençoado de Jesus com fluência preto se enfiou na minha frente e deu seta depois. Não xinguei, não fiz nada, mas eu só levantei a mão, o que aconteceu? Aí foi embora. Puxa, tirou a minha paz ali naquele momento, né? Eu acho que eu sou o único que acontece comigo, né? Ninguém mais tem isso aqui, né? Então tá, então vou confessando aqui só para vocês. Mas eu fiquei pensando naquela hora: puxa, Jesus disse que se um dia me derem um tapa, o que eu tenho que fazer? Dar outra face. Vamos traduzir para o trânsito, então. Vamos trazer para o trânsito? A vez é de quem, então? Do outro. É difícil, né, irmãos? Você está atrasado, de repente aquele infeliz quer entrar na sua frente. A vez é deles, irmão, deixa ele ir. Abençoa ele e vai. E vai. Porque essa paz, irmãos, ela nos conflita com o nosso dia a dia.
Porque há uma promessa de paz sobre a nossa vida, amém por isso? Amém, há uma promessa de paz, mas todos os dias nós somos tentados a sair dessa paz. Mais um exemplo, dentro da nossa casa, às vezes o pau quebra, e tem paz quando isso acontece? Não cutuquem esposos, maridos, não cutuquem, mas não é, de vez em quando não dá um pega? Por quê? Faltou o quê? Paz. Calma, Cris, calma. Faltou o quê? Faltou paz. E é um conflito diário, que isso começa do pequeno e vai se ampliando. É aquela ideia, o cara sai do trabalho porque tem um patrão que é exigente e que é difícil, o cara chega estressado, chega em casa, briga com a mulher. Aí a mulher briga com o filho mais velho briga com o filho mais novo briga com o caçula chuta o cachorro chuta o gato tenta pegar o papagaio. E isso não tem fim. Por quê? Porque não tem paz. E a falta de paz vai fazendo o quê? Vai fazendo com que a gente vá descontando nos outros. Eu nunca olho e assumo, eu estou precisando de paz. E é a proposta da palavra, tranquilidade de indivíduos e de um grupo e de nações. Eu tratei só dos indivíduos, e se nós pensarmos em um grupo, se nós pensarmos em nações, e a palavra grega eirene significa unidade e harmonia, tudo isso linkado à paz que Jesus promete. Paulo usa a eirene para descrever o objetivo da igreja lá no Novo Testamento, mas o significado mais profundo e fundamental da paz é a harmonia espiritual causada pela restauração de um indivíduo com Deus. Se a gente for olhar Efésios 4:3, não precisa abrir, vai dizer assim: façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Efésios 4:3. Paulo está dizendo para nós assim: olha, vocês que estão se reunindo como igreja, vocês são uma galera que veio das trevas e que tiveram a vida transformada por Jesus. Vocês terão que se esforçar para viver de uma maneira harmoniosa entre a igreja, para que ninguém saia matando ninguém. E como que vocês vão conseguir fazer isso? Unidos no Espírito e ligados pelo vínculo da paz. Aí a paz volta de novo para aquilo que nós estávamos conversando. Isaías continua a sua narrativa, falando que para que se aumente o seu governo, e quando ele vem, há uma promessa dessa paz, desse príncipe da paz. Se nós pegarmos toda a história da humanidade, ela é constituída de momentos bons, momentos medianos e momentos ruins. Há momentos de guerra, há momentos de calmaria, há momentos de paz. Mas nunca é numa sequência de paz eterna. Sempre há uma oscilação. Hoje estamos bem, amanhã estamos ruins. A oscilação entre as coisas boas que acontecem e as coisas ruins. Assim o povo vivia. E aí trazendo para nós, assim nós vivemos. De dias em que estamos bem. De dias em que estamos nota 10. Mas tem dia que, se fôssemos pontuar quem nós somos, é vergonhoso. Porque todos os dias temos esse conflito. Mas esse príncipe da paz, ele tem algo maravilhoso para nos oferecer. O príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha uma paz sem fim. Uma paz que não se acaba. Uma paz que não tem fim. Uma paz que permanece por toda a eternidade. Quantos querem essa paz para a sua vida? Aleluia! É essa paz que está proposta aqui no texto, que ele vai dizer: e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer
e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Essa paz que está descrita, ela permanece hoje em nós. Quando a gente olha para esse texto, porque o menino nos nasceu, e pensar no príncipe da paz, que é Jesus, é olhar para a calamidade, é olhar para as coisas de ruins que acontecem em nossas vidas e imaginar que quando elas acontecem é porque não estamos compreendendo o verdadeiro sentido do príncipe da paz. Como eu disse, quando Isaías escreve esse texto, e qualquer judeu que for ler vai falar assim, não, mas isso era para um rei daquele tempo, talvez Ezequias, que era o rei da época. Mas não, a promessa ainda era para alguém que viria e que era Jesus. Eu não sei se na tua vida você tem deixado esse príncipe da paz governar, mas eu digo para você com toda tranquilidade, se Jesus governar a sua vida de maneira exata, como sempre tem que ser, de você deixar realmente Ele liderar a sua vida, muitos conflitos que você vive, muitas dificuldades que você passa, muitos contratempos que você passa, serão diminuídos se você deixar que Ele haja na sua vida. Porque grande parte dos problemas somos nós que causamos, porque não acreditamos que Ele pode agir na nossa vida, porque não acreditamos que Ele pode resolver aquela situação que nós estamos passando. Irmãos, Ele é o príncipe da paz, é Ele quem governa, é Ele. E hoje pela manhã nós tivemos a oportunidade de conversar sobre o que Jesus viveu depois que ressuscitou, em que Mateus 28:18 vai falar que toda autoridade foi dada para quem? Para esse Jesus, que é o príncipe da paz. Toda autoridade foi dada para Ele. Quando Isaías escreve, isso iria acontecer, mas hoje eu e você temos o privilégio de olhar para isso e falar, Ele já vive, Ele já reina e Ele governa todas as coisas, porque Ele ressuscitou e vem buscar a sua igreja. Esse príncipe da paz vai vir buscar a igreja e nós moraremos nas mansões celestiais eternamente, em paz, irmãos, em glória. Não podemos esquecer disso. Olhar para o príncipe da paz e não pensar na eternidade, irmãos, é como se não olhássemos para ele. Porque aqui na terra, ele mesmo falou, olha, vocês vão sofrer aqui na terra. Vocês vão passar dificuldades aqui. Mas fiquem firmes, se animem, porque eu venci tudo isso. E a promessa está para quem? Para tempo que virá, para as coisas que virão lá na frente. É disso que nós precisamos pensar todo dia. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos todas as promessas que são feitas a Jesus, e que hoje eu e você podemos olhar, porque o tempo já se passou e na palavra as promessas continuam. Quando nós olhamos, a nossa tendência é pensar, puxa, mas aquele povo só fez coisa errada porque não prestou atenção, ou porque ainda não tinham vivido com Jesus. Mas, irmãos, hoje, nós, mesmo já conhecedores de quem é Jesus, mesmo já conhecedores que Ele é o príncipe da paz, que é aquele que veio, que é o Cordeiro, que tira o pecado do mundo, aquele que nos perdoa, mesmo nós conhecendo e sabendo quem Ele é, nós tomamos caminhos tortuosos. Mesmo sabendo o que Ele faz, a gente toma caminhos que não agradam ao Pai. Quem dirá um povo naquela época que não tinha noção do que era graça, que não tinha noção do que era o Evangelho? Precisamos olhar para o texto de Isaías e pensar no príncipe da paz com um privilégio que eles não tiveram. Eles não tinham noção do que Jesus passaria aqui, de que ressuscitaria e que colocaria a sua igreja
para ser forte, para ser pastoreada, para ser cuidada, para ser a igreja que anuncia o reino. Eles não tinham noção nenhuma. E hoje eu e você temos essa noção de saber que a nossa igreja, e quando eu estou dizendo igreja, não é a Igreja Batista Central, é a igreja de Cristo em todos os tempos, em todas as nações. Essa igreja, ela é poderosa, porque quem constitui e quem coloca isso é o próprio Jesus que permite. Esse príncipe da paz, que está no meio da igreja, vai ser manifestado através da igreja. Como que as pessoas conhecerão o príncipe da paz? Através de quem? Como que elas vão conhecer? Já pararam para pensar nisso? Como que o mundo que está em trevas, como que o mundo que está na obscuridade vai conhecer o príncipe da paz? Através de quem? Quem que vai contar isso para as pessoas? Isaías não pode mais. Eu e você podemos contar essa história? Podemos ou não? Podemos. Por quê? Porque o príncipe da paz é quem governa a igreja. E ele nos dá, irmãos, através do Espírito Santo, a direção para anunciarmos às pessoas que estão lá fora, que estão em trevas, que estão em pecado, e falar para elas: há um príncipe da paz para a sua vida, há um príncipe da paz para o teu caminho, e esse príncipe da paz é Jesus Cristo. Eles vão conhecer através de nós, irmãos. Não adianta a gente estar aqui. E eu amo cantatas, eu amo esse tempo de Natal. E nós, como igreja, celebramos muito isso. Mas, irmãos, de nada adianta fazermos tudo isso se não manifestarmos isso para o mundo. Vira clube. Igreja não é clube. Igreja é para anunciar o reino do Senhor. É para olhar para o mundo lá fora e falar assim: olha, vocês estão em guerra, mas há uma paz que pode ser estabelecida na vida de vocês. Vocês estão passando dificuldades, mas há coisa nova para a vida de vocês. Porque nós, como igreja, vivemos isso. Quantos têm vivido a paz do Senhor nas suas vidas? Aleluia! É essa paz que esse príncipe vem trazer e que foi promessa, e que depois lá em Mateus nós vemos a promessa se cumprindo, na cidade onde a promessa aconteceu, no lugar aonde era para ser feito, porque todos os planos do Senhor são perfeitos e eles se cumprem nesse príncipe da paz que é Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Pense que daqui para o final do ano, aliás, já estamos no final do ano, mas daqui até o ano se findar, você terá oportunidades de declarar isso para muitas pessoas. Declarar que você já viveu em trevas e que a luz um dia brilhou tão forte que você não se conteve, teve que contar isso para alguém. E você vai poder olhar e falar assim: olha, o mundo lá fora passa por momentos difíceis, mas eu no meu coração, eu na minha vida, eu posso ter paz. E uma paz que é aquela que o próprio Jesus vai falar lá em João. A partir do versículo 25, ele vai dizer assim, João 14, 25, olha o que Jesus vai falar. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. Aí ele continua, depois de falar do Espírito Santo: deixo-vos a paz. Olha a promessa de Isaías se cumprindo. O que ele falou que deixou? A paz. A minha paz eu vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Ouvistes o que vos disse: eu vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ei de que eu vá para o Pai,
O Pai é maior que eu, disse-vos agora, antes que aconteça tudo o que acontecer. Já não falarei muito convosco, porque aí, aleluia, vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Olha só, Jesus está aqui colocando em prática a promessa que foi feita 700 anos antes disso aqui, onde ele diz: a minha paz eu vos dou. E só quem pode dar paz? Quem é dono dela, quem tem posse dela. E quem é que tem essa posse? O príncipe da paz, que é Jesus. Aleluia! E essa paz, irmãos, está presente nessa noite aqui. Essa paz está aqui, através do Espírito Santo. Talvez lá na tua casa a paz não está reinando. Talvez no teu trabalho a paz não está reinando. Talvez no seu local de trabalho ali esteja difícil. Lá com seus vizinhos a paz não esteja reinando. Talvez internamente você não esteja em paz. Talvez o seu coração esteja em trevas. Talvez o seu coração esteja na obscuridade do mundo. Você esteja igual aquelas cavernas que eu falei. Mas eu quero falar para você nessa noite. A luz de Jesus pode brilhar na sua vida. E você viver uma vida com paz. É uma paz que vem do príncipe da paz que está aqui nessa noite. Você pode ter a sua vida transformada. O príncipe da paz está presente aqui nessa noite. E ele quer fazer morada nos corações. Ele quer fazer transformações. Ele quer transformar as trevas em luz. Esse príncipe da paz que é Jesus, hoje quer fazer morada na sua vida. Basta apenas você falar assim: eu quero, eu aceito essa paz. Porque a paz que o mundo tem me oferecido é uma paz mentirosa. É uma paz com interesse. Mas a paz com Jesus não é paz com interesse. Ele nada nos cobra, Ele nada nos pede em relação a isso. Basta apenas nos colocarmos diante dEle. E o meu desejo, meu querido irmão, minha querida irmã, é que essa palavra possa entrar no seu coração e transformar a sua vida. E que você possa sair daqui com essa certeza de que o príncipe da paz vive e reina por toda a eternidade. É Ele, é em Jesus, é nele que nós temos, sabe o que? Esperança. Nós temos esperança em quem? No príncipe da paz que é Jesus. Não deixe de tomar a sua decisão com Jesus. Não deixe de entender que você pode viver uma vida nova quando você compreender essa paz. E essa paz que excede de todo entendimento está conosco aqui nessa noite. Eu quero te convidar agora a louvar ao Senhor. Se você pudesse colocar em pé para nós louvarmos e compreendermos que há essa esperança através do príncipe da paz. Vamos louvar ao Senhor.